Ok? Agora a gente vai dar continuidade nos nossos estudos da LRF, falando aí sobre referência para a LRF. Quais foram os temas que serviram de referência para a elaboração da Lei de Responsabilidade Fiscal? Então, o primeiro tópico diz o seguinte: a LRF foi inspirada em práticas internacionais bem-sucedidas e incorpora alguns princípios e normas. Os modelos que foram tomados como referência para a elaboração da LRF são: 1. O Fundo Monetário Internacional, famoso FMI, organismo do qual o Brasil é Estado-membro e que tem editado e difundido algumas normas de gestão pública em diversos países. O que é o Fundo Monetário Internacional? De uma maneira bem simples, como se fosse um banco que salva os países. E aí, para que você consiga recurso neste Fundo Monetário Internacional, no FMI, você precisa atender algumas coisas que eles pedem. E um dos pontos que ele pedia é que a administração pública brasileira limitasse os gastos com folha de pagamento e também fizesse planejamento da sua dívida. Então, o que a gente estudou sobre a LRF? Que a finalidade dela é basicamente isso: conter os gastos excessivos com o pessoal e conter também os gastos excessivos com o pagamento de juros. Perfeito? Então, o FMI, para liberar recursos para o Estado brasileiro, solicitou isso. Em que período foi isso? Entre 95 e 98. Então, se você reparar, a LRF é de quando? De 2000. Então, o FMI condicionou a liberação de recursos ao surgimento da LRF. Vem um problema, né, que muita gente debate aí sobre se a soberania do território brasileiro ficou em risco, considerando que ela teve que submeter às regras do FMI. Do ponto de vista político, né, não estava em risco. Por quê? Porque basicamente era um acordo para a realização de um negócio. O FMI falou: só libera o recurso se você melhorar a sua gestão fiscal. A administração pública, entendendo que isso contribuiria tanto para as finanças naquele momento quanto para o desenvolvimento nacional a longo prazo, submeteu as regras impostas pelo FMI para a concessão do crédito. Mas não foi tipo uma imposição absoluta. Foi uma imposição de regras que o Estado brasileiro aceitava ou não, analisou e concordou. Falou assim: não, é melhor aceitar do que ficar sem o crédito e colocar todo o país numa eterna recessão. Perfeito? Tá bom? Então, basicamente, é o FMI. Um outro ponto aqui é a Nova Zelândia. A Nova Zelândia, do ponto de vista de responsabilidade fiscal, é referência. Por quê? Porque ela começou bem antes. Se você visualizar, ela começou aqui a sua lei de responsabilidade em 94. Então, a lei de responsabilidade brasileira é de 2000. Então, ela começou em 94, mas não surgiu em 94. Para surgir uma lei, demora-se anos, demora-se tanto no amadurecimento da sociedade, dos governantes, quanto para a elaboração das regras do ponto de vista legislativo. Então, a Nova Zelândia também foi uma referência quando criou a sua lei de responsabilidade. A administração pública do Brasil pegou ela como referência. Também nós temos aí a Comunidade Europeia, a partir do Tratado de Maastricht, né? O que acontece, né? Vocês já ouviram falar da União Europeia? Antes era a Comunidade Econômica Europeia, aí virou União Europeia. Perfeito? O que acontece? Para ela virar União Europeia, ela virou como se fosse uma confederação. O que significa uma confederação? Confederação é diferente de federação. Confederação é quando tem países soberanos se juntam e formam um único bloco, que é a União Europeia. A União Europeia, no caso, ela tem uma única moeda. Essa única moeda vai valer em todos esses países, perfeito? Cada país fala se entra ou se não entra na União Europeia. Nós temos aí, no caso, o exemplo da Grã-Bretanha, que ela falou assim: não, eu quero sair da União Europeia. Aí ela deixou de utilizar o euro como referência. Mas quem aceita, né, quem quer entrar na União Europeia tem que aceitar as regras dessa confederação. Qual que eram as regras dessa confederação? Manter o equilíbrio fiscal e fazer a gestão da sua dívida. Fazer a diminuição da dívida com o transcurso do tempo. Beleza? Então, basicamente, isso aqui foi referência também para a LRF. Tá bom? Lembrando, Comunidade Econômica Europeia é o nome antigo da União Europeia, tá bom? 4. Os Estados Unidos, cujas normas de disciplina e controle de gastos do governo central levaram à edição do Budget Enforcement Act,
aliado ao princípio de accountability. O que significa isso? Significa que o governo dos Estados Unidos entendeu que precisaria fazer uma lei orçamentária, aliada ao princípio da accountability. O que é accountability? É basicamente aquela palavrinha que a gente encontra na nossa lei, lei de responsabilidade fiscal. Accountability está relacionada à responsabilidade. Então ele fala aqui, os Estados Unidos, cujas normas de disciplina e controle dos gastos do governo central levaram à edição da lei orçamentária. Ok? O que significa? Que o governo central vai ter gestão dos seus gastos. O que é a gestão dos seus gastos? Novamente, pessoal, limite de gastos com o pessoal e limite no gasto excessivo de juros, tá bom? Então, aqui eu vou ter que apresentar para vocês agora o princípio da accountability de forma mais detalhada. Então, eu trouxe aqui para vocês. O que é accountability? Cada vez mais essa palavra aparece quando a gente estuda administração pública, quando a gente estuda direito financeiro, orçamento público, contabilidade pública, cada vez mais presente. Por quê? Porque ela vai trazer basicamente 3 características: transparência, prestação de conta e responsabilização. O que significa isso? Em governança, trata-se de um princípio fundamental que impõe a obrigação de prestar contas, justificar ações e aceitar sanções quando necessário. Então vamos lá entender o nome do nosso país. Qual é o nome do nosso país? República Federativa do Brasil. Perfeito? Esse é o nome do nosso país, ok? Então a gente tem que analisar o que é república. República nada mais é que é derivado de uma palavra conhecida como res publica. E o que é res publica? Res publica significa coisa pública. Na sua essência, coisa do povo, que resulta em patrimônio público. E como que eu faço a gestão desse patrimônio público, eu, cidadão? Eu, cidadão, faço a gestão desse patrimônio público através da Lei de Acesso à Informação, ou através da informação que é disponibilizada. Então, quando você começa a entender um pouquinho a mais sobre administração pública, você descobre o artigo 37 da Constituição. O que diz o artigo 37 da Constituição? O artigo 37 da Constituição fala sobre o LIMP. O que é o LIMP? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Aí a gente entra aqui na accountability. Olha aqui, publicidade. O que é essa publicidade aqui? Publicidade, ela vai resultar em duas situações. Publicidade na sua essência, ok? E transparência como consequência. O que é publicidade? Publicidade é publicar no Diário Oficial. O que é transparência? Mastigar essa informação. A publicidade publiquei no Diário Oficial e não estou nem aí se o cidadão leu. Agora, a transparência é quando eu mastigo essa informação e coloco de maneira mais fácil. Coloco em um site, faço uma propaganda. Então, em governança, accountability significa, trata-se de um princípio fundamental que impõe a obrigação de prestar contas. Por que eu presto contas? Porque eu tenho que informar o dono do patrimônio público. Quem que é o dono do patrimônio público? O povo. Justificar as ações e aceitar sanções quando necessário. Isso se chama responsabilidade. Envolve 3 dimensões: transparência, acesso da sociedade às informações públicas. Ok? Prestação de contas, demonstração de como os recursos públicos foram usados. 3, responsabilização, punição em caso de desvio, má gestão ou ilegalidade. Então, se a pessoa decide pelo caminho público, ela tem que ter ciência que, se ela não conservar o patrimônio público de maneira adequada, ela pode ser penalizada, tá bom? Avançando então, falando um pouquinho mais aí sobre a transparência do FMI, quais são as principais características das regras do FMI? Então vamos lá, transparência dos atos. Dentro do setor público, as funções de política e de gestão devem ser bem definidas e divulgadas ao público, informando sobre as atividades fiscais passadas, presentes e programadas. Então, um dos pontos que o FMI batia é que
existe a parte política dentro da administração pública, mas também existe a gestão. Ou seja, coisas de gestão não devem ter tanta influência da parte política. Na parte política, aquela decisão que é de última hora, aquela decisão que não é programada, tá bom? Então ele pedia isso, planejamento. 2. Planejamento. A documentação orçamentária deve especificar objetivos da política fiscal, estrutura macroeconômica, políticas orçamentárias e riscos fiscais. Então, quando eu falo de planejamento, eu tenho que falar no planejamento macro, especificar todos os itens, política fiscal, estrutura macroeconômica, como está a economia do país, políticas orçamentárias, existe algum risco fiscal? Existe alguma possível quebra em relação ao recebimento de algum recurso? Então, ele fala sobre esse planejamento. Depois eu tenho a publicidade, prestações de contas e relatórios fiscais. Então, a publicidade vai resultar na transparência, que é a entrega, prestação de contas e informações fiscais. Informações orçamentárias devem facilitar sua análise. As contas fiscais devem ser apresentadas periodicamente ao legislativo e ao público. Quando a gente estuda a LRF, a gente vai visualizar que de 4 em 4 meses o secretário ou o ministro tem que apresentar as contas para a sociedade. Então ele vai até o legislativo e apresenta as contas. É o relatório de gestão fiscal. De 4 em 4 meses ele deve ser apresentado, tá bom? Tem aqui o Fiscal Responsibility Act. Principais características. Isso é de quem? Da Nova Zelândia. Principais características, Estado unitário e parlamentarista. Então nós estamos num Estado federado. No Estado unitário, nós temos um governo central. Aqui, no Estado federado, a gente não tem um governo central, nós temos estados autônomos, tá bom? Então, Estado unitário e parlamentarista, no nosso caso é presidencialista. Congresso fixa princípios e exige forte transparência do Executivo, que tem a liberdade para orçar e gastar. Ok? Então, bem semelhante aqui. Só que a diferença é que o presidente ou o governador ou prefeito apresenta a proposta orçamentária para o legislativo vai lá, aprova esse orçamento, aí depois o executivo vai executar esse orçamento, mas com não tanta liberdade. Ele tem a parte vinculada e a parte discricionária. 3. Princípio de gestão fiscal responsável. Reduzir débito total da coroa a níveis prudentes. A Nova Zelândia é uma monarquia presidencialista, onde o chefe de Estado é o mesmo chefe da Inglaterra, que hoje, com a morte da Rainha Elizabeth, hoje é o rei Carlos III, salvo engano, antes conhecido como Príncipe Charles. Ok, então ele fala o seguinte, reduzir débito total da coroa a níveis prudentes. Então era um dos pontos principais aí da gestão fiscal. Lembrando, gestão fiscal, receita e despesa. Então ele está falando, a coroa não pode gastar de maneira descontrolada. Por mais que seja uma monarquia, onde eu tenho o rei como autoridade máxima do país, ele não pode ir saindo gastando. Tem que reduzir a dívida da coroa a níveis prudentes. Você tem que lembrar um ponto importante da LRF. Ela limita os gastos com o pessoal, limita os gastos com o pessoal para evitar o gasto excessivo e limita os gastos com dívida pública. Ela não proíbe a dívida pública, ela fala que tem que ter uma dívida pública sustentável. Ele não fala assim, você está proibido de fazer empréstimo, você só tem que ter um controle do que você vai gastar, tá bom? Então, essa é uma referência aí para o surgimento da LRF. 4. Alcançar e manter níveis de patrimônio líquido da coroa que a protejam contra fatores imprevistos. Então, naturalmente, sua reserva de emergência aí. 5. Gerenciar prudentemente riscos fiscais da coroa. Então, isso aqui vai ser repetido na Lei de Responsabilidade Fiscal, lá na reserva de contingência, que a gente vai aprender, reserva de contingência. Já antecipando aí, reserva de contingência é como se fosse uma poupança que o governo possui para eventualidades. Então, fazendo um paralelo, principalmente para quem está começando nessa área da administração pública, orçamento público, contabilidade pública, direito financeiro, administração pública, todos esses assuntos em si, reserva de contingência, em paralelo, é uma poupança que o governo faz aí para o imprevisto. E fazendo um paralelo exemplo com as Forças Armadas, principalmente o jovem, quando completa 18 anos, vai lá, se apresenta às Forças Armadas e alguns são dispensados. São dispensados por excesso de contingente. O que significa excesso de contingente? Então, um contingente é uma quantidade de pessoas suficientes para atender determinada demanda que as Forças Armadas possuem.
O que é o excesso de contingente? Não, já tenho a quantidade de pessoas suficiente. Não preciso, nesse momento, dessa quantidade de pessoas. Por isso é dispensado por excesso de contingente. Então, fazendo um paralelo, reserva de contingência é a quantidade de recursos que a administração possui para imprevistos, tá bom? Então, por isso que ele fala, gerenciar prudentemente riscos fiscais da coroa. E o Fiscal Act difere dos programas anteriores porque não prevê metas fiscais. Admite afastamentos temporários, desde que com previsão de meios para o retorno, considera perigosa a perda de credibilidade pelo não cumprimento de metas e teme pela manipulação de informação para ajustá-las às metas teme pela manipulação de informação para ajustá-las às metas fixadas. Ok? Então, basicamente, a gente vai encontrar, vai encontrar vários desses itens aqui na LRF, por isso que ela serviu aí de referência para o surgimento da LRF. Então, lembrando, essa situação aqui é baseada na Nova Zelândia.